Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja assistindo este vídeo, mas o importante é ter você aqui. Então, antes de mais nada, já que você chegou neste vídeo, inscreva-se no nosso canal, aperte o botãozinho das nossas atualizações. Nós temos todas as terças e quintas, às 19 horas, vídeo novo aqui no nosso canal. Enfim, então você está convidado ou convidada a participar do nosso canal, da nossa reflexão. Deixe seu comentário aqui no campo dos comentários, compartilhe se você achar interessante esse vídeo nas suas redes sociais, enfim, fique à vontade. Sinta-se em casa aqui no canal Espiritualize. E vamos falar hoje de um assunto muito importante, de um tema que é importante se fale. E que me parece que boa parte do movimento espírita tem um certo tabu a respeito desse assunto. Vamos falar de política. Política e espiritismo. Bom, primeiramente, nós temos que entender o seguinte. Nós estamos neste mundo. Nós não estamos no mundo espiritual totalmente, né? Nós somos seres espirituais que estamos encarnados. Bom, se eu estou encarnado aqui, eu tenho que entender e viver as coisas aqui também. Porque não só do céu vive o homem, mas também não só da terra. Há que ter um equilíbrio. E é importante que o espírita se posicione na sociedade, que tenha as suas ideias, sejam quais forem, desde que respeitem os princípios da doutrina espírita. Portanto, os espíritas devem se posicionar, por exemplo, com relação ao aborto, ao suicídio, à pena de morte, à eutanásia. Mas não só essas questões. Outras tantas questões como a questão da assistência social, da geração de trabalho e renda, tudo que envolve o ser humano também interessa ao espiritismo. E isto é, de uma certa maneira, política. Só que não é política partidária. A casa espírita não tem que ter o candidato da casa espírita, nem o candidato da federação espírita, nem tem que ter uma bancada espírita no Congresso. Mas os espíritas devem se posicionar, devem buscar apresentar-se, e apresentar suas ideias para a sociedade, para melhorar ela. Isso não há nenhum problema. Então a casa espírita ela tem que promover a política comunitária, que é uma política voltada para a sua comunidade. E isso não tem problema nenhum. Quando as casas espíritas fazem trabalho de assistência social, esse trabalho de assistência social é com certeza um trabalho de cunho de política pública. A casa espírita faz um trabalho que talvez os órgãos não fazem, ou ajuda a melhorar esta área. Portanto, é política. E vejam bem uma coisa. Quando nós falamos em política e espiritismo, nós falamos nas questões que concernem os interesses da casa espírita, do movimento espírita, do espiritismo. Portanto, a casa espírita ela abriga a todos. Ela não pode ser um lugar para propaganda política eleitoral. Isso não. Mas ela pode e deve se posicionar. O espírita tem o dever de se posicionar. O espírita tem o compromisso de votar. O espírita pode ter partido político. Agora, o seu partido político não pode intervir dentro das questões da casa espírita. Como acontece, por exemplo, no meio evangélico, em que há o candidato da igreja Y, da igreja C, X e etc. Isto não, mas os espíritas podem e devem participar do processo democrático. É importante, porque eles, como todos os outros cidadãos, são cidadãos iguais a todos. Nós não somos uma casta diferenciada da humanidade. E se a gente realmente quer regenerar o planeta, a gente tem que se inserir na sociedade e contribuir com ela. Porque esperar que as coisas vão acontecer, meus caros, não adianta, não vai acontecer. E outra coisa, e é muito importante que a gente diga isso, espíritas precisam, sim, ter posicionamento político, mas ele não precisa ser partidário. E na casa espírita não pode ter posicionamento partidário, mas tem que ter um posicionamento sobre as coisas. Por exemplo, e aí eu cito essa questão hoje do governo Bolsonaro, que ataca principalmente as questões humanas. E essas questões humanas é que o movimento espírita tem que se posicionar contra. Quando atacam essas posições, quando ataca-se a vida,
quando o negacionismo toma conta da sociedade. Nós temos que parar e barrar isto. Afinal de contas, dentro da nossa composição, nós temos a ciência. Então, negar a ciência não é algo que esteja dentro do escopo da doutrina espírita. Então, uma crítica que possa se fazer ao presidente por tomar decisões que atentam contra a vida de brasileiros, e hoje nós temos um saldo de quase 600 mil brasileiros mortos pela Covid, por culpa, sim, da irresponsabilidade do presidente, se os espíritas não se posicionam com relação a isso, eles não podem dizer que defendem a vida. E aí, a crítica ao Bolsonaro não é uma crítica de petistas que estão no movimento espírita, ou de ciristas, ou de, sei lá, que corrente de pensamento político. Não importa. A questão humanitária sempre tem que ser pautada dentro de uma perspectiva política, dentro de uma perspectiva analítica. E quando a gente fala em cidadania, por exemplo, na prática nós já estamos falando daquilo que Jesus ensinava, porque Jesus nos ensinava há mais de 2000 anos atrás que faça o outro aquilo que queira que faça com você. E isto na prática é a essência da cidadania em ação. Portanto, a política ela está em tudo. Agora, não precisamos ser partidários, mas nós precisamos ter posição sobre as coisas, sim. É dever nosso. É isto.